Como vai, pessoal? Tudo bem? O Davi Schmidt é um cara trabalhador. Ele trabalhava no administrativo de um posto de gasolina, tinha 37 anos, tinha um filho de 6, tinha uma namorada já havia 3 meses e levava uma vida bastante regrada. Mas também tinha o Lucas no seu caminho. Quem era o Lucas? O Lucas, ele era casado, vivia uma relação conturbada com a mulher e numa dessas inúmeras brigas que o casal teve, essa mulher deixou escapar para o Lucas que teve um encontro casual com David Schmidt. Foi o que bastou. O Lucas ficou espreitando no estacionamento da academia até o momento em que David saiu de lá. Quando David saiu, Lucas o matou. E esse é o caso que eu vou contar para vocês hoje. Começando a falar do David, da vítima, como eu já falei aqui, ele trabalhava no setor administrativo de uma rede de postos de combustíveis. Tinha 37 anos, tinha um filho de 6 e vivia um relacionamento estável com uma namorada que se chamava Jennifer Ballard. Eles estavam juntos já faziam 3 meses e depois que o crime ocorreu e que ela foi interrogada pela polícia, ela deixou claro que ela não conhecia nenhum Lucas e que a vida dos dois, durante os 3 meses de relacionamento que eles tiveram, era bastante clara e transparente. E, inclusive, Jennifer deixou claro que ela não sabia nem mesmo que David estava sendo ameaçado pelo motivo que fosse. Mas vamos falar um pouco sobre esse crime, então. Como foi que aconteceu? O David estava na academia fazendo sua série de exercícios e do lado de fora, no estacionamento da academia, o Lucas já estava à espera dele, com o celular na mão, como se estivesse conversando com alguém, sem chamar muita atenção. Quando o David saiu da academia, o Lucas, que tinha um objeto cortante escondido junto com ele, se aproximou. Os dois tiveram uma breve conversa e depois, logo na sequência, o David começou a ser atingido por esse objeto cortante. Ele levou 4 golpes ainda do lado de fora, no estacionamento da academia. Foi quando ele conseguiu correr para o interior da academia, pular a catraca e pedir por socorro lá dentro. Só que o Lucas, ele foi atrás, ele também pulou a catraca e desferiu o 5º e fatal golpe, que foi aonde o David caiu no chão e ficou agonizando, e todos os demais tentando socorrer o David, porém o Lucas ficou lançando sobre ele o seu olhar triunfal, como se aquilo fosse considerado uma vitória para esse criminoso. Mas como nós já sabemos, seguidores, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Dentro da academia, a paisana, havia um policial fazendo os seus exercícios de esteira e ele testemunhou esse crime. Ele socorreu o David e ali mesmo ele deteve o Lucas. Rendido, o Lucas ficou ali esperando a polícia chegar e é onde ele foi levado para a delegacia. O fato, seguidores, é que tanto o Lucas quanto o David, eles não se conheciam pessoalmente. E de acordo com a investigação da polícia, mesmo sem se conhecer, o David recebeu um telefonema intimidador do Lucas, onde eles conversaram 4 meses antes do crime sobre a aproximação
do David com a esposa do Lucas. E esse contato aconteceu quando a esposa do Lucas contou a ele sobre o breve relacionamento que ela teve com David na ocasião. O Lucas e a esposa já estavam em processo de divórcio desde antes desse encontro. E os dois, inclusive, já não moravam mais na mesma casa. Mas o que para a esposa do Lucas e para o David já era algo superado, para o Lucas não. O David e a esposa do Lucas não haviam mais se encontrado e nem mantido contato. Já fazia 4 meses que isso não acontecia. A investigação apontou que o Lucas criou uma emboscada justamente por causa do que ele havia descoberto, ou seja, por causa do que a sua esposa falou a ele, do relacionamento breve que ela teve com o David. O Lucas, ele deveria prestar depoimento 2 dias depois do crime, no dia 7, mas ele ficou em silêncio. Ele usou o direito dele de permanecer em silêncio. Com isso, ele não prestou nenhum tipo de esclarecimento à polícia sobre o crime que cometeu. E ele estava com o advogado de defesa ao lado, quando foi prestar esse depoimento, e o advogado ainda fez a solicitação para que ele respondesse o processo em liberdade. E, obviamente, isso foi negado, porque o juiz determinou a prisão preventiva do Lucas. Segundo o delegado, pelo que ele pôde apurar dos fatos, como o Lucas estava esperando a saída do David da academia, isso ficou qualificado como premeditação. Então, dessa forma, o Lucas vai responder por crime de homicídio qualificado, por meio cruel e por dificultar a defesa da vítima. Mas o inquérito ainda não foi finalizado porque aguarda o resultado do laudo da necrópsia. A defesa fez uma manifestação em relação ao crime, onde ela divulgou uma nota no dia 10, em que a advogada de Lucas, Thaís Indianara Pereira dos Santos, afirmou que acompanha a investigação passo a passo. E eu vou fazer agora uma leitura sobre o que ela relatou. A defesa técnica informa que atua, no presente caso, em estrito comprometimento de seu dever profissional e constitucional, assegurado no assistido o pleno exercício dos direitos ao contraditório e a ampla defesa nos termos da Constituição Federal. O processo encontra-se em regular tramitação perante o Poder Judiciário, motivo pelo qual eventuais discussões acerca do mérito devem ocorrer exclusivamente nos autos, no momento processual adequado. A defesa informa que apresentou requerimento ao juízo responsável solicitando acesso ao prontuário referente ao atendimento realizado junto ao CRAS, com a finalidade exclusiva de possibilitar uma análise técnica mais precisa dos fatos, buscando melhor compreensão do contexto ocorrido, sempre dentro dos limites legais e éticos que regem a atuação profissional. A atuação da defesa não se confunde com os fatos investigados, limitando-se à garantia das prerrogativas legais e constitucionais asseguradas a todo cidadão submetido à persecução penal. A defesa permanece à disposição da imprensa para esclarecimentos de caráter institucional, observados os limites legais e éticos. E seguidores, esse caso, logicamente, ainda não terminou. Mas como não tem mais nada a acrescentar sobre ele, o vídeo vai encerrando por aqui. No momento em que as novidades forem aparecendo, eu, de alguma forma, vou mantê-los informados.
Hoje fico aqui e até o próximo vídeo.